Oi, pessoal, novamente continuando aquelas nossas aulas. Agora é a aula 2 da apostila, referente à atividade 3, tá bom? Então vamos lá. Prática de leitura, escrita e análise linguística. Após o debate e a leitura do poema Quem conta um ponto, aumenta um conto, responda. A. O que os conceitos presentes no provérbio chinês e na afirmação de Leonardo Boff têm em comum? Então, vamos voltar aqui e nós vamos ver a afirmação do Leonardo Boff, tá? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E o provérbio chinês é: todos os fatos têm 3 versões, a sua, a minha e a verdadeira. Tá? O que essas duas frases têm em comum? A do Boff e a do provérbio chinês. O que elas têm em comum? Escreva aí para mim. A B. O que você aprendeu com esses conceitos, com essas frases, e de que forma esses conhecimentos podem auxiliá-lo em sua convivência social? Né? Se você por exemplo, um fato é contado para você. E aí você vai e conta para alguém sobre esse fato e você aumenta um ponto nesse fato. O que você aprendeu que acontece com isso, quando a gente faz isso? A 2. Identifique no poema palavras que terminam com o mesmo som, né? Que poema? Esse daqui, tá? Você vai ler depois lá tudinho novamente esse poema e você vai encontrar lá no poema palavras com o mesmo som e escreva-as abaixo, tá? Aí vocês vão ler o que é rima, tá? O que é estrofe e o que é verso. Rima é um recurso de estilo de linguagem muito utilizado em textos de gêneros discursivos estruturados entre um verso e outro, tá? Repetição de fonemas, que são sons idênticos ou semelhantes, geralmente na sílaba final das palavras. Esse recurso estilístico é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade, ritmo e musicalidade. A estrofe é um conjunto de 2 ou mais versos que compartilham relações de sentidos e de métrica entre si, assim organizando a estrutura composicional de textos, como, por exemplo, música e poemas. A estrofe contempla também versos mais livres, com ou sem frases rimadas dotados de sentido e ritmo. Verso é cada linha do poema. Aí nós temos o 3. Observe o trecho retirado do poema. Que efeitos de sentido esses versos produzem? Então vamos lá. Depois, rápido aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto que depois vira um conto. O que é isso? Primeira coisa, você tem que saber o que é pleito. Não é peito, hein? É pleito. O que é um pleito? Tá? Para você poder responder essa pergunta. Pesquisa, né, no dicionário, na internet e coloca aqui o que você entende. A 4. Observe outro trecho retirado do poema e responda. Eu, inocente, pensava que na história contada alguém um detalhe inventava e ninguém com isso ganhava. Considerando que há alterações e inversões na ordem sintática dos termos da sentença, transcreva o trecho onde isso ocorre. Tá? Tem coisa aqui trocada de lugar. Você tem que colocar para mim a ordem correta. A B. Qual é o sentido da afirmação? Ninguém com isso ganhava, no contexto do poema. Esse sentido também se aplica à vida das pessoas? Comente. O que esses fofoqueiros ganham, gente, fazendo fofoca da vida dos outros, né? O que eu ganho falando algo que não existe a respeito de um fato? A 5. O que o eu lírico, estrofes 3 e 4, que antes era inocente, conseguiu entender agora já adulto? Justifique.
6. No verso, as coscuvilice modernizou. O que é essa coscuvilice, gente? O que seria isso? Né? O que modernizou com o tempo aí? A 7. Leia o trecho retirado do poema e responda. O conto virou dinheiro e o virou bordão. O ponto, né? Virou bordão. A. Qual teria sido o propósito do uso de símbolos nos versos? Para que ele fez isso? A. B. É possível afirmar que símbolos e palavras rimam? Justifique sua resposta. Tá? Depois a polissemia, né? É a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado. Pata do cachorro e a pata, a mulher do pato, tá? A. C. Escreva os possíveis significados das palavras no poema e em outros contextos. Explore melhor o conceito de polissemia acima. Indicar fonte teórica, referência para leitura e exemplificar. Ponto e conto. Qual é o significado de ponto e o significado de conto? Tá? Muito obrigada. A próxima aula é a atividade 4, mas eu vou deixar mais uns dias aí, tá? Obrigado, até lá.